Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 14 de novembro, celebramos São José Pignatelli. Nosso santo de hoje nasceu em Zaragoza, na Espanha, no ano de 1737. Nasceu numa família muito nobre que era original da cidade de Nápoles, na Itália. Quando ele tinha 5 anos de idade, sua irmã faleceu. Então ele foi enviado para Nápoles, na Itália, para ser educado por uma irmã mais velha. E essa irmã era muito católica, transmitiu a ele uma formação católica muito boa, despertou nele a fé, e com 15 anos de idade ele decidiu voltar à Espanha para se tornar jesuíta. Fez os primeiros votos como jesuíta e passou a se dedicar muito aos estudos e ao ensino. E aí ele viveu em algumas cidades como professor. Viveu em Manresa, viveu em Bilbao, em Saragoça. Depois foi ordenado sacerdote. Como sacerdote, continuou esse seu ofício de professor, ensinando principalmente letras, literatura, gramática e coisas afins, até que os jesuítas passaram por muitas provações em todo o mundo. Havia muitas pressões, especialmente políticas, para que os jesuítas tivessem a sua ação restringida. E ele foi expulso de onde ele estava, lá em Zaragoza, na Espanha, junto com outros jesuítas, para Córcega. E ele acabou recebendo a missão de ser o provincial de todos os jesuítas que estavam exilados. Ele reuniu esses jesuítas e cumpriu também o pedido que lhe foi feito de se dedicar especialmente ao cuidado dos jovens, porque havia o temor de que os jesuítas mais jovens fossem tomados pelo desânimo, acabassem desistindo, e ele de fato deu uma especial atenção às vocações mais jovens, digamos assim. Passou por vários lugares, sendo perseguido junto com esses jesuítas, até que ele chegou em Ferrara, na Itália. Ali ele fez a sua profissão solene dos 4 votos jesuítas, ou seja, pobreza, castidade, obediência e obediência total ao Santo Padre, o Papa, até que, no ano de 1773, o Papa Clemente XIV, sendo pressionado por vários lados, acabou chegando à decisão de dissolver a Companhia de Jesus. Então, São José Pignatelli foi destituído da sua identidade como jesuíta, foi destituído das suas funções sacerdotais e se mudou para Bolonha, onde ele passou quase 25 anos sem poder exercer o ministério sacerdotal. Um amigo dele na época até ofereceu a ele a possibilidade de esse amigo ir a Roma, tentar convencer as autoridades eclesiásticas para que José Pignatelli fosse aceito em uma outra ordem religiosa. Mas José Pignatelli não quis. Ele se via como jesuíta, se reconhecia como tendo o carisma jesuíta e tendo um amor imenso pela sua família religiosa. Então ele escreveu a esse amigo: se vos tornardes a escrever, não toqueis nesse ponto de abandonar a vocação. Peço-vos que não façais nenhuma diligência em Roma para obter a faculdade de passar a outra ordem, porque nunca o faria, ainda que tivesse de perder a vida 1000 vezes. Deus vos guarde. Vosso irmão, José Pignatelli, da Companhia de Jesus. Então ele passou por essa provação longa, difícil, mas com uma paciência, uma firmeza, uma fortaleza heróicas. Nunca perdeu a serenidade, a firmeza, a confiança de um dia voltar a viver plenamente o carisma jesuíta, a sua missão como jesuíta. Durante esses quase 25 anos ele continuou se dedicando muito aos estudos, deixou vários escritos preciosos, se dedicou muito ainda à função de ensino e, junto com outros ex-jesuítas na época, se dedicou muito também a obras de caridade, junto aos enfermos, aos pobres, a pessoas necessitadas em geral. Até que ele tomou a decisão de se mudar para a Rússia, porque a Rússia, nesse tempo, era o único lugar do mundo onde a Companhia de Jesus ainda podia exercer livremente a sua missão. Então ele se muda para a Rússia, lá ele renova a sua profissão religiosa solene, de novo ele renova os 4 votos jesuítas, até que o novo Papa, Papa Pio VI, consegue a autorização, digamos assim, a possibilidade de
fazer uma casa para noviços dos jesuítas na cidade de Parma, na Itália. Então, José Pignatelli foi escolhido como reitor dessa casa de noviciado. Ele volta para a Itália, passa a se dedicar a essa missão. Depois, o Papa seguinte, Pio VII, consegue restaurar a Companhia de Jesus em Nápoles. Então, José Pignatelli é eleito provincial dos jesuítas em Nápoles. Ele vai para lá, mas pouco tempo depois o exército francês, que nessa época tomava conta da Itália, eles impedem o funcionamento dessa casa dos jesuítas em Nápoles. Então, José Pignatelli tem que se mudar para Roma. Lá ele foi muito bem acolhido pelo Papa Pio VII. E ali, na surdina, em segredo, ele foi trabalhando incansavelmente pelo retorno dos jesuítas. Ali em segredo, coordenava os jesuítas, orientado pelo Papa, protegido pelo Papa, escondido pelo Papa. O trabalho dele foi tão importante para a Companhia de Jesus nessa época que ele é até hoje conhecido pelos jesuítas como o grande restaurador dos jesuítas, porque enquanto muitos jesuítas desistiram da sua vocação durante esse tempo de crise e de provação, ele nunca desistiu. Mesmo destituído das suas funções sacerdotais, mesmo sendo oferecida a possibilidade de ingressar em outras famílias religiosas, mesmo diante das perseguições, ele nunca desistiu de viver o seu carisma. E não só de fazer com que outros vivessem o carisma, de fazer com que outros fossem fiéis à sua vocação de jesuítas até o fim. E no fim das contas, ele morreu em Roma, no ano de 1811, com 74 anos de idade, trabalhando de forma incansável pela restauração da Companhia de Jesus. Por conta de toda a perseguição aos jesuítas, embora muito querido, ele teve um funeral muito discreto. Poucas pessoas puderam participar para que aquilo não chamasse a atenção. E, no fim das contas, alguns anos depois da sua morte, 3 anos para ser mais preciso, a Companhia de Jesus, de fato, foi restaurada em Roma, na Itália e em vários outros lugares do mundo. Em grande parte, isso se deve ao trabalho incansável do padre José Pignatelli, que com certeza no céu intercedeu muito para que isso acontecesse. Ele foi beatificado pelo Papa Pio XI no ano de 1933 e canonizado pelo Papa Pio XII no ano de 1954. Nos inspiremos no amor que José Pignatelli tinha pelo seu carisma, pela sua família religiosa, pela sua perseverança diante das adversidades, pela sua heróica paciência, pela sua constância, pela sua fortaleza. Não desistamos diante das adversidades, não desistamos do nosso chamado vocacional. São José Pignatelli, rogai por nós.